A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. Como é que os irmãos estão? A paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. Daqui fala a profetesa Virgínia. Como é que os irmãos estão? Eu espero que os meus irmãos, a Igreja Noiva de Cristo, se encontrem bem na paz do Senhor. E eu quero vos dizer também que eu vos amo muito e obrigado por estarem aqui conectados já conosco neste culto deste dia. O Senhor nos fez graça mais uma vez, irmãos e irmãs da igreja, a paz do Senhor. Eu quero dizer que eu vos amo muito e sejam minhas bem-vindas, recebam minhas bem-vindas para aqueles irmãos que são novos neste canal e também para aqueles que já são os seguidores. Eu quero agradecer mais uma vez e reiterar os meus votos de gratitude, agradecimento e amor para os irmãos. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, vamos lá começar. Hoje o nosso ensino, a exortação será um pouco curta. O Senhor nos trouxe uma palavra e então eu quero compartilhar esta palavra com a igreja. Amém, amém, irmãos? Então vamos lá. Shalom, shalom, irmãos. O tema de hoje, irmãos, é sobre o que é o Espírito. Hoje vamos narrar um pouco o que é o Espírito. Então, nós vamos lá na primeira pergunta que diz assim: como é que a Bíblia define o Espírito? Amém? Aleluia, igreja. E aqui vamos ver que no Novo Testamento o Espírito também é visto como aquela dimensão da personalidade humana, aonde o relacionamento com Deus é possível de acordo com o livro de Marcos, no seu capítulo 2, no versículo 8, e nos seus livros de Atos, no seu capítulo 7, versículo 59, os irmãos podem ali acompanhar. Isso também é uma maneira para os irmãos poderem conferir os livros também. E depois também encontramos nos livros de Romanos, no seu capítulo 1, seu versículo 9. Amém, igreja? A igreja tem que se educar a começar a ler as escrituras bíblicas. Não só ouvir do pastor, mas também tem que conferir as escrituras. Amém, igreja? Então vamos lá no segundo ponto. O significado do Espírito é: o Espírito significa Ruach. Ruach significa o sopro de Deus. No Antigo Testamento significa o sopro de Deus, o vento de Deus, do Espírito Santo. De Deus, o vento inteiramente da sua perfeição divina. Amém? Isso significa o Ruach, o sopro de Deus, o vento de Deus, do seu Espírito Santo. Amém? Isso significa Ruach no Antigo Testamento. Então vamos ver aqui outro ponto. O que é a divindade? E vamos conferir aqui no nosso livro de Colossenses, no seu capítulo 2, versículo 9, quanto à questão de que em Cristo a divindade está presente. Amém, igreja? Significa simplesmente que na forma de Jesus, que envolve a carne humana, o corpo habita o Espírito e, por extensão, passa esta a significar o sopro de Deus. Amém, igreja? Como o significado da vida e, portanto, o espírito e a mente, de acordo com o nosso livro de 2 Coríntios, no seu capítulo 3, no seu versículo 17. Amém, igreja? Confiram isso com a vossa Bíblia, irmãos. Ora, portanto, a Bíblia nos diz que Deus mesmo é Espírito. E aonde vive o Espírito, ali há liberdade. Amém, irmãos? Eu vou repetir outra vez, porque muitos de nós, mesmo dentro já da igreja, nós não sabemos as virtudes de Deus. E nesta noite, neste dia, o Senhor vem aqui nos dizer para realmente reforçar o corpo de Cristo, de quem é Deus. Uma das qualidades e virtudes de Deus, Deus é Espírito e verdade. Amém? Então, como Deus é Espírito, e aonde está o Espírito de Deus, há liberdade. Amém, irmãos? Deus seja louvado. E aqui vamos ver outro ponto. Qual é o significado completo do Espírito? Aleluia. O Espírito é uma força dentro de um ser humano que se acredita dar corpo, vida, energia e poder
incontável e contável a parte de uma pessoa que conclui a sua mente. Amém, igreja? Sentimento e caráter em vez do seu corpo, isso é chamado o espírito. A força dentro de um ser humano que se acredita dar corpo, vida, energia e poder, incontável, contável, a parte de uma pessoa que inclui a sua mente. Sentimento, caráter, em vez do seu somente corpo. Amém, igreja? Agora vamos ver outro ponto. Qual é a diferença entre a alma e o espírito? Aqui vamos ver, embora as duas palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos, a principal distinção entre alma e espírito no homem é que a alma é a vida animada, ou seja, a sede dos sentidos, desejos, afeições ou afetos, assim dizendo, apetites. O espírito é aquela parte de nós que se conecta com ou se recusa a se conectar a Deus, irmãos. Eu vou repetir este ponto aqui. Qual é a diferença entre a alma e o espírito? Embora as duas palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos, principalmente distinção entre a alma e o espírito no homem é que a alma é a vida animada, ou seja, que a sede dos sentidos, desejos, afetos ou afeições e apetites. O espírito é aquela parte de nós que se conecta ou recusa a se conectar com Deus. Deus seja louvado. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Agora vamos ver aqui o outro ponto. O que a Bíblia diz sobre a plenitude? Amém, igreja? Irmãos, igreja, você deve entender que nada e ninguém, excepto Deus, tem o poder de completá-lo, a sua pessoa, sem Deus. Em outras palavras, você deve entender que nada e ninguém neste mundo, excepto Deus mesmo, tem o poder de completá-lo na sua vida. Amém? De acordo com o livro de Salmos, e aqui vamos ver, porque a Bíblia nos afirma, assim diz a palavra, podemos ler: a minha carne e o meu coração podem desfalecer, mas Deus é a fortaleza do meu coração e da minha porção. Ele é parte do nosso todo. Não somos completos sem Deus. Amém, irmãos? Aqui diz no nosso livro de Salmos, no seu capítulo 73, versículo 26, os irmãos depois ali confiram em casa. O estado da perfeição é estar bem de corpo, alma e mente, com as emoções e com a união com o Espírito que é Deus. Deus seja louvado. Então, irmãos, aqui vamos ver outro ponto. Para terminar ou concluir este tema de hoje, de que é o Espírito, o Senhor aqui nos dá umas alertações e conselhos, nos deixa com alguns conselhos que eu queria compartilhar também com os irmãos, porque é importante. O Espírito tem que estar em harmonia, porque nós temos o corpo, este corpo que nós já podemos ver que tem desejos, tem apetites, temos emoções, afetos, necessidades biológicas e etc. Mas também este mesmo corpo que é conectado com o espírito, tem que haver uma harmonia entre o espírito, o corpo e a alma. Esses três componentes têm que estar em harmonia. Amém, igreja? E isto só podemos nos completar quando estamos em harmonia espiritual com o próprio Criador. E aqui Deus nos deixa alguns conselhos para que nós podemos ter uma vida em harmonia e uma vida saudável, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O próprio Espírito vive em nós. Porque quando nós já não temos o Espírito, os irmãos sabem, a igreja sabe, que nós somos considerados mortos. Então, é o Espírito que dá vida ao nosso corpo e à nossa alma. Então, é importante que nós também temos que manter, guardar, preservar este corpo que tem a ver com a nossa alma e o nosso espírito, que é o próprio Deus que vive em nós.
Então há uma importância de cuidar do nosso espírito, da nossa alma, que o próprio Deus é que cuida do nosso espírito em comunhão com Ele, como nós já podemos ver, mas nós temos a responsabilidade de cuidar este corpo em que Deus se faz casa ou morada com seu espírito e a alma, para que então nós podemos encontrar e ter uma vida saudável. Amém, irmãos? Então eu vou terminar aqui, vou concluir com alguns conselhos. Aqui temos alguns conselhos fundamentais a considerar para o seu espírito e o seu bem-estar. E vamos lá ver em primeira coisa. Em primeiro lugar, irmãos, vamos aprender a ter uma vida sã e saudável. Os conselhos são dormir cedo, porque quando nós também dormimos tarde, e também podemos ter perturbações, se fizermos isso repetitivamente, podemos ter perturbações mentais. Então, dormir cedo é muito saudável e faz bem à memória e ao espírito e o bem-estar. Dorme cedo, acorde cedo. Esteja na presença de Deus, buscando-lo pela manhã, buscando a sua presença, lendo, meditando, ouvindo a palavra de Deus, em comunhão com Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Depois, orando, confessando, perdoando uns aos outros e a si mesmos. Sim, é muito importante que não somente nós nos perdoamos a nós, pedimos perdão pelos nossos inimigos, pelos aqueles que nos fazem mal, mas também a importância de perdoar a si mesmo. Amém? Porque às vezes nós também estamos em falha e precisamos também se perdoar para que a gente também possa ter uma mente e um espírito vazio e liberado pelo poder e a graça do Senhor Jesus. Pratique exercícios caminhando na natureza, em parques, e hidrata-se com água e coma frutas frescas, como por exemplo o ananás, a melancia, toda aquela fruta que contém muita água, amém? Para hidratar, porque faz bem à sua pele, deixa-lhe mais rejuvenado, mais jovem e etc. Esses são os conselhos importantes. Muito importante também para o seu bem-estar, a sua mente e também para você se sentir melhor em paz. Organize o seu espaço e ambiente diariamente, aonde você vive. A sua casa, o seu local, o seu apartamento, mesmo um quarto onde você está. Tenha tudo muito bem organizado, que isso também faz bem a tua mente, faz bem o teu espírito e a tua alma. Recitar versículos bíblicos, postar, compartilhar versículos das redes sociais, estabelecer metas diárias sobre os seus projetos, semanalmente, mensalmente, anualmente, e reveja de vez em quando as suas metas dos seus objetivos, que aquilo você já conseguiu atingir ou que está para atingir. Amém, irmãos? Amém, igreja? Cerca-se de pessoas que compartilham os mesmos interesses mútuos, como por exemplo, membros de família, amigos, na convivialidade. Está com pessoas que sejam positivas e que podem também ter algum interesse conectado com aquilo que te interessa. Amém, igreja? Compartilhe a palavra de Deus com um estranho quando Deus te guiar. Seja grato pelo dom gratuito da vida que Deus deu na sua vida, através da sua salvação, do seu Filho e a sua graça. Mas acima de tudo isto, respeita e tenha reverência pelo Criador dos seres de toda a humanidade, e o que se chama Deus. Amém, igreja? Então, irmãos, eu deixo aqui a igreja, outra vez na paz do Senhor. Eu queria realmente agradecer novamente pelo vosso tempo, pela vossa presença, irmão. Eu vos amo muito, igreja, de todo o meu coração. Estou muito grata por vocês serem fiéis, por vossos suporte, por vossos likes, por tudo quanto vocês têm compartilhado, os vídeos que o Senhor tem me autorizado a fazer nas redes sociais. É para a honra e a glória do Senhor. Então, igreja, neste momento, para terminar, para concluir, eu gostaria de pedir aos irmãos ou à irmã que, se nosso meio tem alguém neste direto
que ainda não recebeu o nosso Senhor Jesus Cristo e que tem o desejo, que sente que o Senhor lhe tocou e que o Senhor lhe toca para receber este convite, eu gostaria de pedir à igreja, a irmã ou irmão, onde você está, talvez você está hospitalizado, talvez você está numa depressão, ou talvez mesmo você se sente vazia e tem se feito perguntas, o que é que eu faço da minha vida? Então, nesta hora, o Senhor Jesus está te estendendo as mãos e está te fazendo o convite. Filha minha, Israel, venha para mim. Filho meu, venha para mim. Eu consigo saciar o teu peso. Porque a Bíblia diz, todo aquele que está cansado e sobrecarregado, venha a mim, porque o meu jugo é leve. Então Jesus te está chamando nesta hora, no seu jugo que é leve, nas suas mãos, nos seus braços. Jesus te ama, não se sinta só, não beba, não fuma, não se droga, não se prostitui, não veja pornografia, porque o Senhor está aqui te chamando nesta hora para te salvar, para te amar, para te abraçar, para te consolar, para te confortar. Então você que perdeu um ser querido, você que o seu marido, a sua esposa te deixou, você que está solteiro, que sente solidão, você que não tem ninguém, venha Jesus, que Ele te chama de braços abertos nessa hora, porque Ele vai te consolar. Nós podemos ver aqui que só Deus pode nos completar. Nada nesta vida, nem carros, nem coisas materiais, nem até mesmo os nossos membros da família, embora é uma dávida de Deus e é um agradecimento que temos que dar a Deus, mas aquela coisa mais íntima de nós, e nós sabemos que chega um momento da nossa vida que nós sentimos um vazio, mesmo apesar de todo mundo estar ao nosso lado. Muitas das pessoas, até talvez você, tem muita gente da tua família, tem muitos amigos, bebe, sai, vai na festa, tem um carro mais caro, tem casa, mas você sente um vazio. Então, se essa mensagem é para ti, que chegou a ti, receba Jesus nesse dia, porque esta é uma oportunidade, é um convite que Cristo está te dando neste momento. Então, Deus seja louvado neste momento. Irmã, irmão, igreja, aonde vocês estão a ter muitos que estão mesmo dentro da igreja, mas ainda não receberam o Senhor Jesus como seu Salvador e Redentor. Então o Senhor te faz aqui um convite, Deus te está a convidar. Venha, minha filha, porque eu tenho de braços abertos para te receber no meu reino, nas minhas mãos, e para a minha honra e a minha glória, para que você seja salva e seja uma pessoa feliz com o preço que o meu filho pagou naquela cruz do Calvário. Então, irmã, igreja, em nome do Senhor Jesus, vamos fazer essa oração de salvação. Pai amado, Pai querido, embora não te conheça, mas eu já ouvi falar de ti. Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu entrego a minha vida hoje e para todo e sempre nas tuas mãos. Seja meu Salvador e Redentor. Cuida da minha vida. Eu sei que eu sou pecadora e hoje eu me arrependo e venho entregar todos os meus pecados a ti no teu trono. Senhor Jesus, eu te recebo hoje como meu Salvador e Redentor. Toma conta da minha vida. Guia-me, Senhor. Seja o meu amigo, seja o meu melhor amigo, seja o meu guia, seja o meu Deus. Eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou depois de 3 dias. E que o seu Senhor Jesus é Filho de Deus. E como diz a tua palavra, aquele que confessa com a sua boca o nome do Senhor Jesus e acredita no seu coração que o Senhor Jesus morreu depois de 3 dias ressuscitou, este vem a ser o Filho de Deus. Então, irmão e irmão, se você aceitou essa oração de salvação, seja bem-vindo no reino de Deus como sacerdote royal e filha de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ou filho. Então, seja bem-vindo no reino de Deus. E que depois dessa oração de salvação você recebeu Jesus, se recebeu a convenção, pede a Deus, o Espírito Santo, de te guiar a encontrar uma igreja onde você pode congregar para a sua maturidade espiritual com Deus, para que você venha conhecer Deus pessoalmente através da tua fé, através da tua crença. Então Deus próprio vai te guiar. Qual é a igreja que você tem que frequentar? E aconselho o irmão ou a irmã de fazer muita leitura da Bíblia. Toda a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, aonde o Senhor te guiar, o Senhor falará consigo. Amém, irmão? Amém, igreja? Então Deus seja louvado. Eu desejo aos irmãos, mais uma vez, um shalom na paz do Senhor, que é a paz, que significa paz interna, e o amor de Cristo Jesus esteja sobre vós, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, shalom, shalom. Até a próxima, quando Deus nos permitir. Deus seja louvado. Amém, irmãos. Shalom.